E vamos entender a espiritualidade como os operários de Deus. Porque tudo existe a partir da criação, a partir da vontade de Deus. E quando a espiritualidade percebe que é necessário ou que nós estamos aptos a receber uma revelação, quando parte da verdade chega para nós, essa verdade chega em vários pontos, por vários caminhos, e de uma forma idêntica, para que a gente não dependa de uma única pessoa e para que a gente não tenha um único ser a quem a gente deva seguir, porque nós poderíamos nos perder se ele também se perdesse. Então, essa é uma das premissas do Espiritismo, que as informações que chegam para nós, elas têm um caráter universal e, portanto, elas valem ao longo do tempo e para todos nós que aqui nos encontramos. E a primeira verdade que eu tomei conhecimento e que, na minha maneira de ver, eu gostaria de compartilhar porque me parece muito coerente, ela vem pela mitologia grega. Então, em determinado momento, os pensadores gregos antigos, eles quiseram entender o porquê das coisas. E eles criaram uma espécie de uma historinha, que é a base da mitologia. Porque para nós é muito complicado entender as coisas que se passam numa dimensão muito grande ou numa dimensão muito pequena. E eles criaram, então, a proposta dos deuses. E os deuses, no começo, eles não tinham forma. E o primeiro deus que surgiu foi o deus Caos. E como ele não tinha forma, ele não tinha fundo, ele foi descrito como se nós estivéssemos sempre em queda livre e no escuro. E esse sentimento, essa sensação, essa percepção, já que ele não era uma forma, nos acompanhou por muito tempo na ideia. Até que eles entenderam que precisaria haver um Deus que eles chamaram de Gaia. E Gaia viria a ser, então, a Terra. Porque para que essa queda constante e infinita acabasse, precisava haver um chão. Então surgiu Gaia, que era o nosso chão, a nossa sustentação, um lugar onde a gente pudesse pisar. Mas, como reminiscência do caos, Gaia tinha como parte dela o Tártaro, que para nós chegou como um inferno, ou seja, a parte obscura da Terra. E a Terra, então, ela passou a gerar filhos. Um dos primeiros filhos foi Urano. E Urano, mesmo sendo filho de Gaia, ele era do tamanho de Gaia. E ele envolvia Gaia, porque os dois coexistiam ao mesmo tempo. E era como se eles estivessem sempre numa relação, até semelhante a uma relação sexual, porque Urano, ele fecundava Gaia o tempo todo. E deveria ser assim para que as coisas pudessem existir, senão nada existiria. Porque a Terra por si só é bruta, ela não tem vida. E eles continuaram tendo muitos filhos, e todos os filhos deles eram mantidos no interior de Gaia. Não existia um desenvolvimento, não existia um crescimento. E essa situação, do ponto de vista de Gaia, era muito incômoda, porque criava uma espécie de uma asfixia. Então Gaia pediu ajuda a um dos seus filhos, que se chamou então Cronos. E esse filho, em socorro à mãe, ele forjou uma espécie de uma espada e ele castrou o pai, Urano, para libertar então a mãe dessa asfixia permanente. E por que isso nos interessa? Porque essa maneira da mitologia grega nos contar, no momento em que Urano se separa de Gaia, surge um espaço entre os dois. E isso é depois, mais tarde, Einstein que vai nos explicar, porque uma figura de linguagem, os gregos estavam nos falando que quando o céu e a terra se separaram, já que Gaia era a terra e Urano era o céu,
para nós começa a existir o tempo e o espaço. O tempo e o espaço passam a existir juntos. E eles são muito importantes para nós. Porque a partir da ideia de tempo e espaço, é que nós vamos perceber que nós estamos em algum lugar. Que estando em algum lugar, nós temos um ponto de partida, nós temos um antes e um depois. E nós podemos perceber, através do tempo, a sucessão da vida, através das várias gerações que virão. E nós podemos, então, em todo momento, olhar para trás e saber de onde nós viemos. Juntamente com a mitologia grega, uma outra história chegou para nós e foi a que moldou a nossa moral, a nossa maneira de viver. E essa segunda história, ela foi nos contada por Moisés na Gênesis. E Moisés nos fala que no começo havia trevas, porque a terra não existia. E foi preciso que Deus trouxesse a luz. E depois que Deus fez a luz, ele formou a terra, ele separou as águas, ele separou a terra do céu, ele criou a vida, ele criou todas as espécies de vida e ele criou o homem. Em determinado momento ele percebeu que o homem estava só e ele fez então com que o homem adoecesse e da costela do homem, ou seja, de uma parte que já existia, ele fez a mulher. E em determinado momento ele acomodou os dois no paraíso, ou seja, num lugar maravilhoso de se viver. E Eva, então, é seduzida pela serpente. Ela prova do fruto proibido, a árvore do conhecimento. E, na história, no entendimento de Moisés, eles são expulsos do paraíso. Mas o que o Espiritismo nos ajuda a compreender é que essa história que Moisés nos traz é a maneira que ele compreendeu tudo isso. É a maneira que ele interpretou. E que, para nós, não importa a forma como ela foi contada, mas o fundo, ou seja, a essência da informação que ali existe. E quando nós, então, pensamos em Adão, nós pensamos que Adão é um representante de uma primeira geração de espíritos que, chegando na Terra, se encontram ainda inconscientes, sem saber quem de fato eles são. Começando a perceber, começando a ter contato com o corpo físico. Eram indivíduos totalmente fisiológicos, com uma proposta de vida que era apenas de sobrevivência. E Eva, ela é um melhoramento de Adão. Eva representa uma segunda leva de espíritos que chegam, uma nova encarnação de espíritos que já têm um nível de consciência maior, são semiconscientes. Eles passam a perceber que existe uma coisa a mais. Existe uma força que nos orienta e que há algo para se saber. Eva, então, representa a intuição. E a intuição é o veículo de comunicação do céu com a terra. Mas o problema é que em Eva está mais vívida a lembrança do Tártaro, a lembrança do caos, a lembrança daquilo que foi negativo antes que houvesse luz. E aí é que surge a serpente. A serpente, ela é a representação do engano de Eva. Porque quando Eva aceita o fruto proibido, quando Eva sucumbe à vontade de saber o que existe além, ela ultrapassa o limite do respeito em relação à criação. Porque o que Deus tinha nos pedido é que naquele momento nós ficássemos no lugar que era mais seguro para o nosso momento. E nós rompemos essa barreira.
Então, Adão e Eva saem do paraíso não como seres expulsos de um lugar agradável para se viver, mas como seres que agora vão ter que fazer uma caminhada lutando com as suas próprias forças pelo mérito de reconquistar a confiança, para restabelecer a aliança que Deus tinha nos proposto. Então, Adão e Eva começam a ter filhos, e o interessante é que Adão e Eva, segundo a Bíblia, eles têm em torno de 60 filhos. Mas 3 são importantes para nós. E, na verdade, o terceiro, muitas vezes nós nem lembramos que nós descendemos dele. É 7. Porque para nós, os filhos mais importantes de Adão e Eva foram Caim e Abel. Caim como o primeiro homicida e Abel como a primeira vítima. E em Caim e Abel é que, de fato, nós entramos no nosso tema. Porque a Bíblia nos fala que Caim era um agricultor, era alguém que lavrava a terra, e que Abel era um pastor de ovelhas. E que em determinado momento, Caim faz uma oferta a Deus, levando os seus melhores frutos. E que Abel também faz uma oferta a Deus, levando os primeiros filhotes do seu rebanho. Mas que Deus atenta para a oferta de Abel e não atenta para a oferta de Caim. Deus fala que Caim se ressente, que ele fica irado, que o seu semblante decai e ele não aceita. E que, mesmo que Deus tenha chamado a atenção dele sobre isso, e a Bíblia nos traz esse diálogo em que Deus chama a atenção para Caim sobre o seu comportamento, em determinado ponto da história, Caim é então tomado por essa ira e ele acaba matando Abel. E por muito tempo, nós olhamos apenas para esse fato. Quando talvez o mais importante disso tudo não foi a atitude de Caim, mas foi o que levou Caim a essa atitude. Porque quando nós olhamos e tentamos entender a ação de Caim, nós vamos perceber que Caim é o primeiro doente que a Bíblia nos relata. Porque o comportamento de Caim dava sinais de que ele não estava bem. E que, porque se nós considerarmos que a causa do primeiro assassinato seria o sentimento de inveja que Caim teve para com seu irmão, nós teríamos que deduzir daí o porquê de Deus não ter aceito a sua oferta. Talvez Caim ainda seria uma vítima. E por isso é importante nós entendermos o conceito de cada coisa que chega para nós nessas revelações. Quando Moisés nos esclarece que Caim era um agricultor, e ele nos diz que Eva havia sucumbido à tentação da serpente, ele quer nos dizer que Eva, embora fosse um espírito mais consciente da sua natureza espiritual, que tinha uma intuição maior e poderia, portanto, perceber as coisas do alto, Eva tinha se enganado quando aceitou a proposta da serpente. Porque a serpente representa a nossa inferioridade, as coisas que são mais rasteiras no nosso caráter. E quando Eva fez isso, ela entrou em sintonia com o que havia de mais rasteiro. E foi nessa energia que Caim foi concebido. Portanto, Caim era um espírito que ainda estava num processo de sintonia com as coisas da terra e não do alto. Mas depois vem Abel. E Abel representa para nós o grupo daqueles que vieram para cuidar do rebanho. Abel é o pastor, é aquele
que aceitou ser o ordenador, o que guia o rebanho. E para isso ele era um espírito que nos representava a força da paciência, a força da tolerância, a força da mansuetude. Então, quando Moisés traz para nós esses personagens, ele está nos falando que esses personagens que são os formadores da humanidade, eles representam para nós a base das nossas futuras personalidades. Porque é a partir de cada um deles que nós vamos nos formar. Porque a partir deles é que a humanidade dá prosseguimento. E quando nós nos encontramos, então, diante desse conhecimento sobre Caim e Abel, é que nós nos percebemos doentes. Por quê? Quando Caim se percebe em erro, o que a Bíblia nos diz que ele faz? Que ele foge para uma cidade chamada Nod, que na tradução significa fuga, exílio. Ou seja, Caim é aquela parte de nós, é aquele momento da nossa existência em que nós, percebendo que ainda sucumbimos ao erro, que ainda estamos em sintonia com as coisas mais rasteiras da terra, nós nos envergonhamos e fugimos. Fugimos de onde? Da presença de Deus. Por isso é que nós descendemos de Sete. Porque a proposta do filho, Sete como sendo o princípio da árvore genealógica que chega até os nossos dias, é que Deus perdoou Caim. Deus disse que poria uma marca em Caim e que aqueles que atentassem contra a sua vida seriam também castigados. Porque, embora em erro, Caim continuava sendo um dos seus filhos. Então, quando nós entendemos que a doença é uma coisa muito mais antiga em nível de humanidade, é que as coisas começam a fazer sentido para nós. Porque quando nós pensamos que nós somos um corpo, então nós vamos perceber que o nosso corpo ele é formado de células, essas células se agrupam e formam órgãos, esses órgãos se agrupam e formam sistemas. E as doenças, elas são apenas desarranjos, que podem ser num órgão, que podem afetar todo um sistema, e que quando chega para nós na forma de dor, a dor é o alerta de que algo não está bem. E aí nós passamos então a buscar a causa desse mal-estar para tentar sanar na sua raiz. Mas muitas vezes nós vamos perceber que a causa não está no nosso corpo. Porque aí é que entra a saúde mental. A saúde mental, ela nos diz que nós precisamos ter equilíbrio. Mas ela passa pela análise do nosso entendimento da realidade. Porque a saúde mental tem a ver com a maneira como nós lidamos com as coisas, com as pessoas e com as informações. E realidade, ela é aquilo no que nós acreditamos. Então, se eu olho uma determinada pessoa e essa pessoa me diz que ela fala com espíritos, e a ideia de espíritos não faz parte da minha realidade, eu posso pensar e deduzir que essa pessoa tem algum distúrbio mental. Mas, por outro ponto de vista, se eu sou uma pessoa religiosa e, para mim, Deus é parte essencial do meu entendimento sobre como a vida funciona. E eu vejo pessoas se destruindo fisicamente, se destruindo mentalmente, colaborando de uma forma negativa com a sociedade, porque elas não acreditam em Deus. Eu também posso julgar que essas pessoas
estão sofrendo de algum distúrbio mental. Então, a saúde mental, ela passa muito pelaquilo que nós consideramos real e na nossa maneira de interagir com essa realidade. O problema é que quando as doenças não estão nesse caráter mais imediato na nossa vida, no aqui e agora, é que nossos grandes conflitos começam. Porque muitas vezes o nosso corpo pede. E o nosso corpo representa a nossa parte serpente. Ele é o nosso primeiro contato com a Terra. Ele é o que nos mantém aqui embaixo. O nosso corpo pede e a nossa mente diz não. E aí nós começamos o nosso primeiro conflito. A quem atender? Quando nós estamos em um equilíbrio maior, fica mais fácil de tomar essa decisão. E o que nós percebemos na história de Caim é que eles também vivenciaram essas experiências de uma forma mais bruta, de uma forma menos esclarecida, porque os sentimentos são as coisas que nos norteiam. A maneira como nós gerenciamos o nosso mundo interno, a maneira como nós sentimos e a maneira como nós expressamos, é que vão determinar, de fato, a nossa saúde. E quando nós chegamos agora, no ponto atual da nossa existência, e nós nos encontramos dentro desse checklist entre o nosso corpo, a nossa mente e a sociedade, e nós percebemos que nós estamos doentes, usando do conhecimento que o Espiritismo nos traz, de que as causas estão no agora ou pertencem ao nosso passado. Fica mais fácil iniciar o nosso processo de cura. Porque as coisas que são do corpo, as moléstias que são do corpo, nós podemos tratar. E aí é que nós aprendemos a reconhecer a justiça e a misericórdia divina. Porque Deus perdoou Caim, entendendo a dificuldade pela qual ele passava. E Deus não deseja para nós o sofrimento e a dor. Eles são consequências das nossas escolhas. E a misericórdia divina significa que Deus entende a miséria que vai nos nossos corações. Então, Ele sabe que nós criamos a dor. E Ele revela aos seus emissários a descoberta do anti-inflamatório, a descoberta do analgésico, o caminho da cirurgia, para que a dor seja, então, amenizada, para que o lenitivo chegue ao nosso corpo físico. Mas quando o mal que nos aflige hoje tem a causa no nosso passado, porque, por exemplo, se em determinado momento a nossa dor foi tão profunda que nós entendemos que o nosso único recurso seria abandonar a vida, aquele órgão que foi lesado na nossa fuga da vida, ele continua lesado. Porque o nosso corpo físico, ele é só o molde, a cópia do nosso corpo espiritual. E ele é modelado a partir daquilo. E quando nós lesamos o nosso corpo espiritual de uma maneira muito grave, muito profunda, o estrago fica ali naquela forma. E ela vai ser copiada nos próximos corpos que nós usarmos. Não como punição, mas pela justiça divina. Porque Deus respeita a nossa escolha. Deus respeita que nós tenhamos escolhido aquele caminho. E pela justiça, Ele entende que
Nós temos o mérito do perdão, que nós temos a oportunidade da redenção do erro, mas que nós também teremos a consequência das nossas escolhas. E pela sua misericórdia, ele nos poupa às vezes da dor e do sofrimento. Mas escolhas que nós fazemos, às vezes nos levam para caminhos que não têm saída. E quando nós chegamos nesses becos sem saídas, às vezes o único caminho é voltar pelo mesmo local por onde nós fomos e carregando tudo aquilo que nós levamos até ali. E muitas vezes o fardo se torna bastante pesado. Mas a misericórdia divina, de alguma maneira, ainda dilui o nosso erro, para que nós tenhamos condição de carregar esse fardo. Então, a nossa cura, ela começa e recomeça a cada renascimento. Porque a nossa verdadeira cura é da nossa condição espiritual. É nos libertarmos do veneno que nós absorvemos quando em contato com a serpente. E como é que isso acontece? Em determinado momento, se há 5.000 anos atrás, se ontem, ou se para aqueles que ainda não despertaram, será daqui a 20 anos, não importa. Em determinado momento, nós vamos cansar de sofrer. E quando isso acontecer, nós vamos olhar ao nosso redor, porque nós vamos parar para olhar. Nós vamos perceber, isso é importante, será a nossa percepção, não a dos outros. Nós vamos perceber a nossa vida no mundo como um verdadeiro caos. Porque nós vamos perceber que a dor, para nós, é uma queda constante no escuro. Mas quando isso acontecer, nós vamos lembrar de Deus. Porque Deus é a única força que nós temos para nos agarrar quando isso acontece. E quando nós lembrarmos de Deus, a primeira coisa que vai acontecer é que vai haver luz. Porque Deus é isso. E quando nós percebermos que há luz em Deus, nós vamos lembrar que nós fomos criados à sua imagem e semelhança. E que, portanto, há luz em nós. E aí é o momento, então, que nós fechamos os nossos olhos. E por que é importante fechar os olhos? Para parar de ver o caos lá fora e começar a ver o que está acontecendo aqui dentro. Fechar os olhos é olhar para nós. Porque nós vamos entender, quando nós queremos a cura, que só o que importa é a relação entre nós e Deus. E quando nós fecharmos os nossos olhos, nós vamos ouvir. Primeiro, o silêncio. Porque para ouvir Deus, é preciso silenciar todo o resto. E nós vamos ouvir Deus falando conosco. E a primeira coisa que Ele vai nos dizer é que realmente nós fizemos bagunça. E que Ele sabe que a partir daquele momento nós queremos consertar. Porque nós queremos parar de sentir dor. E quando nós queremos parar de sentir dor, nós também queremos que não exista mais dor. Nem para nós, nem para ninguém. E ainda por um instinto do egoísmo, nós vamos pensar que é uma bagunça muito grande para colocar em ordem. Nós vamos querer que os outros façam também. E Deus vai nos dizendo, é entre eu e você. Esqueça os outros. No momento certo, eles também vão parar de cair. E esse momento é o momento em que nós criamos o nosso chão. É o momento em que nós percebemos que nós
temos o nosso local no espaço. Nós ocupamos um local no espaço. E que o nosso tempo está correndo. E quando nós aceitamos ouvir Deus, nós passamos a confiar nele. E aí se inicia o nosso processo de cura. E aí não importa o que o nosso corpo esteja sentindo, o nosso entendimento sobre a dor vai ser diferente. O nosso entendimento sobre a própria cura vai ser diferente. E isso não quer dizer que no outro dia nós vamos acordar renovados, com um corpo sem nenhuma mazela e sem nenhum sofrimento. Isso pode acontecer. Pode ser que a nossa energia, que nós tenhamos mérito, que tudo contribua para que a nossa dor, ou a causa da nossa dor, não esteja mais em sintonia com a nossa vida. Mas talvez não aconteça. Mas mesmo assim, se nós tivermos esse encontro com Deus, a nossa percepção de tudo isso vai mudar. E quando nós entendemos que assim como o nosso corpo precisa de um reajuste, assim como a nossa mente precisa de um reajuste, nós vamos perceber que a sociedade também precisa desse reajuste. E nós vamos entender que a Terra, ela, quando se formou, ela também tem um sistema de manutenção, assim como o nosso corpo. Ela tem um sistema através das correntes marítimas, através da oxigenação do ar, através do sistema de evaporação, um sistema de manutenção da sua atmosfera. Porque essa é a parte física da Terra. Mas a mente da Terra, ela é determinada por um ser que se chama humanidade. E esse sistema chamado humanidade, ele é composto de vários órgãos, que é a soma de pessoas que pensam igual e que sentem igual. E esses órgãos são compostos por pequenas células, que somos cada um de nós, encarnados e desencarnados, trabalhando nisso que nós chamamos de psicosfera da Terra, ou seja, a soma dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos. E quando nós começamos, então, a absorver tudo isso, é que o processo de gratidão vai chegar para nós. Porque nós não vamos ver mais Deus como alguém que nos expulsou de um lugar bom de se viver. Mas alguém que, mesmo diante do nosso erro, nos deu a oportunidade de, pelo nosso próprio esforço, pelo nosso próprio mérito, nós reconquistarmos a sua confiança. Nós reatarmos esse laço de amor que ele tem para conosco. E nesse processo de vida após vida, existência após existência, nós irmos nos redimindo dos nossos erros. Nós irmos nos libertando do veneno da serpente que ainda existe em nós. E nos curando individualmente, irmos aos poucos curando toda a humanidade. Então, essas eram as informações, o conhecimento que eu tenho aprendido para a minha própria vida e que eu gostaria de compartilhar, para que cada um de nós comece a pensar em si, não só como um corpo, mas como um ser que vive ao longo do tempo, que vem aqui, vida após vida, se reintegrando, se reconstituindo, se refazendo como a verdadeira luz. E que todos nós somos, ao mesmo tempo, operários e colaboradores nesse ser único que é a humanidade. E que tudo que nós fazemos impacta na vida do nosso semelhante. Da mesma forma que os outros fazem tem um impacto na nossa vida. Não importa em que plano da vida nós estamos,
se encarnados ou desencarnados. Nós trocamos e distribuímos as nossas energias o tempo todo. Então, que nós possamos, acima de tudo, independente da dificuldade que a nossa saúde tenha nos trazido, ou daqueles a quem amamos, nós passarmos a confiar integralmente em Deus, para que o nosso processo de cura seja nós nos transformarmos em Abel, nós deixarmos de ser Caim, deixarmos de ser aquele espírito que se sente magoado, se sente ressentido quando a sua oferta não é aceita. Porque o que nós podemos entender no fato de Deus não ter aceito a proposta de Caim é que a sua semeadura e o seu fruto, portanto, não estavam de acordo com a proposta de Deus. E que nós possamos, dessa forma, então, envoltos nessa energia, agradecermos por todas as providências que Deus e a espiritualidade têm tomado ao longo da nossa vida, bem como daqueles que nós amamos. Que nós possamos, a cada dia da nossa vida, caminharmos cada vez mais com passos firmes, com equilíbrio, ao encontro de Deus novamente. Que nós possamos, assim, renovados nessas energias, estarmos sempre distribuindo os bons sentimentos e os bons pensamentos, para que dessa forma nós possamos colaborar na cura da humanidade. Que nós possamos distribuir todo o bem que nós recebemos através do passe, através da magnetização da nossa água, através do contato com aqueles que nos querem bem, com todos aqueles com quem convivemos e principalmente com aqueles que ainda não pensam como nós, com aqueles que ainda têm dificuldade em entender a vida e principalmente em aceitar Deus como o seu ponto de partida. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja.